O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical, para as classes de jovens e adultos no quarto trimestre do ano de 2017. A nossa lição deste trimestre tem sido a vida e a obra de Jesus Cristo. E a lição do momento é a lição de número 13, última lição nesta sequência, com o título As Últimas Instruções e a Ascensão de Jesus. Jesus ainda dando instruções aos discípulos até o momento em que, por fim, sobe aos céus. Nós temos esta lição de número 13, as últimas instruções e a ascensão de Jesus, que apresenta o texto áureo em Lucas capítulo 24, verso 49, e que diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A leitura bíblica inicial para os tópicos 1º e 2º está em Lucas capítulo 24, do verso 44 a 53, o que será lido e apresentado no decorrer da exposição desta lição. O nosso esboço dentro do nosso padrão, além da introdução e conclusão, 3 tópicos programados com esses títulos: As últimas instruções de Jesus para os seus discípulos, versos 44 e 49 do capítulo 24 de Lucas. O segundo tópico já é a maravilhosa ascensão de Jesus, versos 50 a 53 no mesmo capítulo. E depois, terceiro tópico, a obediência dos discípulos e seus resultados. Aí entramos com uma extensão da leitura bíblica em Atos capítulo 1, verso 12 até o verso 14. Passando a nossa introdução, um resumo do que temos no nosso material de classe. Na aula anterior, buscamos compreender a ressurreição de Jesus Cristo e suas implicações doutrinárias e práticas. Nesta lição vamos estudar as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos e sua maravilhosa ascensão ao céu. As últimas instruções de Jesus são altamente relevantes, porquanto norteiam a influência da igreja sobre as nações. Já a sua ascensão é a prova cabal da divindade de Cristo, bem como do seu triunfo de Jesus na sua vida terrena, quando se fez carne e habitou entre nós. Nesta lição, observe a continuidade de uma lição anterior, onde já vimos várias instruções de Jesus aos seus discípulos, e nesse particular estaremos nos detendo, como que nos colocando no momento em que Jesus
está prestes a subir ao céu e deixa umas últimas palavras. Passando à frente, dentro do esboço colocado e proposto, nós vamos entrar no primeiro tópico, que são estas últimas instruções de Jesus para os seus discípulos. São os versos 44 a 49 da nossa leitura bíblica em classe. E assim fazemos esta leitura, que pode ser acompanhada na nossa projeção ou mesmo nas nossas Bíblias que estão em suas mãos. Assim inicio a leitura, verso 44. Jesus disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso posto, avançando na nossa lição, tomando um primeiro parágrafo do material de classe, em resumos podemos estar dizendo: após Jesus se manifestar para mais de 500 pessoas ao longo de 40 dias após sua ressurreição, agora chega o momento de voltar para o Pai. No entanto, antes, o Mestre compartilha com seus discípulos instruções fundamentais para a propagação do Evangelho da graça. Primeiro, a confirmação das Escrituras no tocante à sua morte e ressurreição. Uma segunda colocação, a missão de evangelismo global. E terceiro, o revestimento de poder do Espírito Santo para cumprir a missão. O Senhor abriu o entendimento dos seus discípulos para compreenderem o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam acerca da morte e ressurreição do Messias. Com base no cumprimento das profecias acerca de Cristo, os discípulos deveriam pregar em todas as nações o arrependimento e o perdão dos pecados pela fé no seu sangue, começando por Jerusalém. Então observem bem, dentro dessa primeira colocação, e conforme a lição anterior que já estudamos, mas em sequência, Jesus aparece aos seus discípulos em oportunidades diversas, e com isso o número dos que são testemunhas da sua ressurreição, numa contagem apresentada por Paulo, chega a mais de 500 irmãos. E observe que Jesus apareceu a eles por um período de dias que aqui em Atos Apóstolos, no capítulo 1, verso 3, vai dizer 40 dias. 40 dias. Muito bem. E as instruções últimas foram aquelas mesmas. Jesus falando a respeito do que dele estava escrito na palavra dos profetas, na lei e nos salmos, abre-lhes o entendimento. Depois Jesus também dá aquela ordem, aquela comissão, o ide, ide e pregai a todas as nações. E finalmente o alerta: porém, antes, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essas palavras, irmãos, estão encontradas em Atos capítulo 1,
no verso 4 e 8, que aqui apresentamos e lemos para destaque e firmarmos bem este assunto. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Atentem bem, aspecto de que 40 dias Jesus esteve com seus discípulos, e sabemos na sequência que a promessa que o Pai fez e que Jesus tinha dito, deles receberem o Espírito Santo, vai coincidir com o dia de Pentecostes. Falei coincidir? Na verdade não é coincidência, é algo estabelecido, tinha que ser no Pentecostes, e vamos explicar um pouco isso daqui a pouco. Muito bem, nós temos um segundo parágrafo ainda, um resumo do nosso material de classe nesse tópico primeiro, dizendo: os primeiros discípulos atentaram para as instruções e foram bem-sucedidos no cumprimento da tarefa de evangelizar sua própria geração. A igreja contemporânea necessita acatar estas instruções se quiser ser também bem-sucedida no cumprimento da tarefa de evangelizar esta nossa geração. A mensagem do Evangelho é de caráter absolutamente sobrenatural, portanto, deve ser anunciada de forma sobrenatural, segundo a eficácia do Espírito Santo. Aí temos palavra de Paulo colocando e frisando isto, a sequência da operação de Deus na evangelização do povo, e o exemplo que colocamos em Tessalonicenses capítulo 1, primeira carta, os versos primeiros. Assim, a partir do verso 2, lemos: sempre damos graças a Deus por vós todos, diz Paulo, fazendo menção de vós em nossas orações, e lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Então, o que está colocado aqui é a continuidade que vemos depois na sequência da palavra de Deus. Muito bem, essas são instruções últimas de Jesus, digamos assim, que Lucas fala, Mateus fala, Marcos fala e repete-se em Atos dos Apóstolos. Jesus está prestes a sair deste mundo, voltar para o Pai, e a colocação são estas. Observem em destaque, repetindo para frisarmos bem, que eles deveriam evangelizar todo mundo,
a ordem era dada, era a tarefa da igreja, tarefa dos seus discípulos, dos seus seguidores, dos apóstolos, mas que, por enquanto, deviam ainda ficar em Jerusalém para serem revestidos de poder. Revestidos de poder, aí sim seriam testemunhas. Aí volta-se aquela afirmação: as duas testemunhas do Senhor na face da terra são a igreja e o Espírito Santo. Qualquer um de nós, ou a igreja toda, evangelizando, não é nada, não conseguimos nada, mas um de nós, ou a igreja toda, com a presença do Espírito Santo, aí almas são geradas para a salvação. É o Espírito e a esposa, é o próprio Senhor e a esposa gerando filhos na sequência espiritual. Falamos de forma figurada, não é nada de Elias e nem mesmo Moisés ou Enoque que vão voltar, não. Essa tarefa é dada à igreja e mais ninguém. Mas 2 em 2, duas testemunhas. Quais são as duas testemunhas? Repetindo: o próprio Espírito de Deus, sem ele nada se faz, e a igreja, um todo, um grupo, 2, que seja, como foi com Filipe, como foi com Paulo, como foi com Pedro, como foi com Estevão, só. Com o Espírito Santo já está a representação toda, o próprio Deus e alguém representando a igreja, sendo a igreja, em 2, em uma coletividade, se assim se fizer. Muito bem, assim continuando, entramos na sequência no nosso tópico 2, a maravilhosa ascensão de Jesus. Aí entramos primeiramente na apresentação dos versos 50 a 53 de Lucas capítulo 24, e assim vamos estar lendo. Verso 50: e levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. Aí está esta sequência que nós estamos assim apresentando. Voltando ao nosso material de classe, tomando o primeiro parágrafo como resumo de uma parte do nosso assunto, no tópico 2, a maravilhosa ascensão de Jesus, lemos: agora temos em vista o triunfante momento da ascensão de Jesus Cristo ao céu, bem diante dos olhos dos seus amados discípulos. Este evento jamais poderia ter acontecido de forma secreta, por causa da grandeza de sua importância para testemunho do Evangelho. Para os discípulos, contemplar o Salvador com o corpo ressuscitado, ascendendo ao céu, significou a consumação do testemunho do Evangelho, da graça de Deus, e um marco para a espera pelo seu regresso para buscar a sua igreja. Muito bem, aí é o momento em que Jesus então sobe aos céus. Na palavra que nós temos lido, parte da nossa leitura bíblica, a parte final, diz que levou-os fora a Betânia. E em Atos dos Apóstolos coloca de forma clara que era no Monte das Oliveiras. Essa citação repete-se em mais algum lugar nos evangelhos. Atente bem a isso. Muita gente ainda está esperando Jesus voltar
e pôr os pés sobre o Monte das Oliveiras. Aí o Monte das Oliveiras vai se repartir em tantas partes. Irmãos, esse fato se dá agora, quando Jesus deu aquelas últimas instruções, passou os discípulos a tarefa do Monte das Oliveiras. Ali a ordem, ide, que lá em Zacarias e algum outro profeta pode fazer alguma menção, vem aquela ideia de que o monte se parte em dois, para o norte, para o sul, mas continua a ler, como também para o oeste e para o leste, ou seja, para o oriente e para o ocidente. Então já não é duas partes, já são 4 partes, que vamos entender. É Jesus dando ordem à igreja para deslocar-se daquele ponto, Monte das Oliveiras, e depois mais precisamente Jerusalém, para ir em conquista das almas por todo o mundo até os confins da terra. Então não esperem Jesus vir, botar o pé no Monte das Oliveiras e alguma coisa acontecer. Não, Jesus não virá mais a esta terra no sentido carnal de aqui habitar, de aqui colocar os pés. Ele virá nas nuvens do céu e dali levar embora a igreja. Muitos estão estendendo as coisas, mas estamos no fim. Depois de completar o número dos salvos, vem Jesus arrebatando a igreja, e é como Sodoma e Gomorra. Quem não subiu, quem não saiu de Sodoma e Gomorra, estará no fogo, a destruição final. Por isso Jesus falou bem claro: será como nos dias de Sodoma e Gomorra, será como nos dias de Noé. Não podemos confundir. Tem muita gente comentando coisas totalmente fora das Escrituras. Jesus já não é mais carne, o Senhor é Espírito. Não virá mais em carne a este mundo, ele virá na glória do Pai. E como ele na glória do Pai vai estar no Monte das Oliveiras, e como ele vai suportar pecadores, se aqui em carne já dizia: até quando vos suportarei? E o fogo consumidor, na verdade, consumiria tudo. Então precisamos ter cuidado com essas colocações. Mas nesse parágrafo nós estamos falando sobre a ascensão de Jesus, dando as últimas instruções e de fato subindo. E já destacamos estas últimas instruções. Agora o texto para reafirmar, em Atos capítulo 1 verso 9: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Pronto, aí está Jesus subindo de forma notória, todos olhando, contemplando Jesus ressuscitado, subindo ao céu. É uma demonstração do arrebatamento da igreja. Vai ser assim mesmo, estando na vida normal nossa, os que estiverem vivos, de repente, subindo para os céus. E se o corpo de carne ainda existia, vai ser nesse momento totalmente transformado, ou nosso ser, a nossa personalidade, a nossa individualidade se sentirá noutro corpo, incorruptível e imortal, como o dos anjos, e estaremos indo ao encontro do Senhor. Portanto, são essas palavras que devemos estar considerando. Observem ainda esta expressão de Marcos, capítulo 16, versos 19 e 20, palavra que sempre dita, é tão bonita. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram
Amém. Muito bem. Continuando a exposição da nossa lição, consideramos ainda nesse tópico a maravilhosa ascensão de Jesus. A solidez da convicção dos primeiros discípulos foi o elemento chave para a saúde e o progresso contínuo da igreja em seus primeiros anos. Eles não conheciam Jesus meramente de ouvir falar ou por simplesmente ler a respeito dele, pois foram marcados por experiências pessoais com o Salvador. O grau de conhecimento pessoal que possuímos do Salvador determinará o grau da nossa consagração a Ele. Portanto, é preciso ter em mente o nosso contínuo progresso no conhecimento dele. Ocorre-me fazer uma comparação agora. Jó disse no final do livro, o livro intitulado O Livro de Jó, muito bem, que ele até então tinha ouvido falar de Deus, mas quando Deus lhe fala diretamente daquele redemoinho, ele vai colocar: agora os meus olhos têm te visto. Mas o que ele viu? Perdoe dizer assim, o que ele viu? Não fala nada do que ele viu. O Senhor falou com ele do redemoinho, só aquela manifestação de um redemoinho ali, e a voz que falava com ele, ele falou que estava vendo Deus. De fato, Deus é espírito, não tem uma forma, uma figura. Então ele viu sim a Deus, ele entendeu a essência da natureza de Deus. Mas os discípulos, irmãos, andaram com Jesus anos, para um lado e para outro, acompanhando todas as palavras que Jesus dizia, tudo que Jesus fazia, a morte, a ressurreição e tantas coisas depois, e por fim ele subindo ao céu e o testemunho dos anjos. Então, o que eu poderia dizer dos discípulos? Seria como Jó? Que privilégio! Viram, andaram, comeram com ele. O que João depois vai dizer, né? As nossas mãos tocaram a palavra de Deus, o verbo de Deus. Maravilha. Nós temos, irmãos, não todo esse privilégio, mas temos o privilégio. Já vimos de outra vez que perguntamos quantos já viram o Senhor, e várias mãos se levantaram. Jesus ainda continua aparecendo, não só a Pedro, não só a Tiago, não só a Maria Madalena, não só os que estão caminho de Emaús, não só a Paulo na entrada de Damasco, mas Jesus continua se manifestando a muitos. Então muitos de nós têm experiência com Deus, falaram com Deus, ouviram a sua voz, ou puderam contemplar em uma das suas manifestações gloriosas. Quem não viu ainda, peça, procure, e o Senhor poderá completar isso ao rol da sua experiência com Ele. Muito bem, mas observe que o nosso assunto é crescimento, conhecer mais a Deus. Errais por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Estão conhecendo mais a Deus, vamos errar menos, vamos acertar mais, a obra de Deus será feita com mais precisão e sucesso. Oséias capítulo 6, e observe que Oséias, nesses 3 primeiros versos, estará falando da morte do Senhor, estará falando da sua ressurreição também. Observe, lendo esse texto: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor,
Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Observe que maravilha. Então, é uma palavra profética da ressurreição de Jesus, mas já colocado aqui por Zé como algo que também em nós acontece, porque a ressurreição de Jesus, consideramos na lição passada, é testemunho de que também nós ressuscitaremos, se vivermos como Jesus, sofremos com Jesus, levarmos à frente a obra que Ele nos deu. Após a morte, certamente ressuscitaremos, se a morte nos pegar, porque parece que Jesus está chegando já, e talvez muitos de nós aqui possam estar vivos quando Jesus vier. Mais novos aí estão atentos? Se os de mais idade não desfrutarem disso, quem sabe vocês mais novos vão desfrutar disto. Está perto demais a vinda de Jesus. Mas continuando, lembremos também de Paulo citando em Filipenses capítulo 3, coloco como modelo essa palavra dentre outros textos mais nas Escrituras, verso 8 a 11, Paulo dizendo: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, e não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Então Paulo coloca aqui: Jesus morreu, devemos morrer com ele. Jesus ressuscitou, com ele também nós ressuscitaremos. E termina essa expressão no sentido de que se esforça para que, pregando o evangelho, não venha ele mesmo ser reprovado. Por isso, certeza de ressurreição para nós é se perseverarmos no propósito e vontade de Deus. Continuando um pouco mais, avançando na nossa lição de hoje, lição de número 13, as últimas instruções e ascensão de Jesus. O tópico 3 agora, depois de falar da ascensão de Jesus, a obediência dos discípulos e seus resultados. Muito bem, nós temos aqui uma extensão da leitura bíblica. Atos capítulo 1, verso 12 a 14, quando a palavra diz: então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Muito bem, aí está o texto, e vamos dar continuidade, indo para o nosso material de classe, apresentando assim um primeiro resumo nesse primeiro parágrafo. Tópico 3: a obediência dos discípulos e seus resultados. O texto inicial diz: logo após Jesus ter elevado às alturas, os discípulos foram exortados por 2 anjos a fim de não permanecerem estáticos, com os olhos fitos no céu. Então os discípulos dirigiram a Jerusalém a fim de aguardarem o cumprimento da promessa de revestimento de poder. Permaneceram no cenáculo, orando e louvando a Deus até o dia de Pentecostes.
quando a tão desejada promessa foi poderosamente cumprida e todos os discípulos presentes no cenáculo foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Atos capítulo 2, verso 1 a 9, é texto que já temos conhecimento e vamos ler daqui a pouco. Quero ainda colocar antes isto: subindo Jesus ao céu com esta ordem precisa, clara: fica em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Os discípulos obedeceram, ficaram em Jerusalém, ali no cenáculo, morada de alguns dos apóstolos, e ali ficando, permaneceram em oração. Não só os homens, mas juntaram vários discípulos, e também mulheres estavam juntos nessa busca a Deus, nessa obediência de esperar a promessa, permaneceram em oração. Quero agora colocar, lembremos, a ressurreição de Jesus é algo já previsto e que tinha que ser comemorado. Isto aí, já falamos antes, repetimos: a ressurreição de Jesus é o cumprimento da solenidade das primícias, ou seja, do primeiro fruto colhido da lavoura, uma oferta era levada a Deus, estipulada por Deus, e que tinha que ser no primeiro dia após o sábado. Qual o primeiro dia depois do sábado? Primeira-feira. Se trocaram o nome por aí, mas na verdade é a primeira-feira, porque o dia seguinte seria segunda-feira. A segunda-feira permanece, a primeira-feira deram um sumiço nela, mas Jesus teria que ressuscitar no dia seguinte ao sábado, primeiro dia da semana, primeira-feira. Muito bem, e assim aconteceu. Jesus ressuscitou, mas vamos compreender esse fato outra vez. Repetimos nós: dos que são plantação de Deus, Jesus se apresenta como o fruto primeiro. Ele é o primeiro. Ele é o grão de trigo, caiu à terra e agora sai da terra, e é o fruto apresentado ao Pai. Ele se apresentando a si mesmo diante do Pai, é a primícia. Jesus tinha que ressuscitar no primeiro dia da semana. É a primícia, é a solenidade determinada em Levítico capítulo 23. A partir daí tinha que ser contadas 7 semanas, 49 dias, e no dia seguinte, que vai cair exatamente noutra primeira-feira, se deveria apresentar a Deus uma nova oferta. Agora é do término da colheita, o primeiro fruto e o último fruto. Quem é o primeiro fruto? Jesus. Quais são os últimos frutos? Agora consideremos que isso é cíclico. No ciclo da obra de Jesus, do seu ministério, os discípulos são o seu fruto. E ele, como que estava lá no céu apresentando ao Pai: Pai, aqui está uma oferta da colheita no seu final do meu ministério, vamos dizer assim, na face da terra. Ele apresentando ao Pai uma oferta. Pedro, Tiago, João e todos os demais discípulos que ali estavam reunidos. Compreendamos isto. E depois de um ciclo, 7 vezes 7, coisa de Deus, sempre representativo. Então, no dia 50, depois da ressurreição de Jesus, que era a primícia, era o Pentecostes. O que estava acontecendo? Jesus apresentando o Pai aos discípulos. Muitos colocam o Pentecostes como derramamento de poder. Não é derramamento de poder, é apresentação dos frutos. Agora, o Pai manifestou aceitação, mandando fogo, tal qual nos tempos antigos, quando a oferta era apresentada a Deus e Deus se agradava.
e aprove ele manifestar no tempo lá de Moisés, da inauguração do tabernáculo, no tempo de Salomão também, na consagração do novo templo. Ou seja, Deus mandou do céu fogo. O fogo é consequência de Deus ter ficado alegre e aceitado as ofertas. Por que que a Assembleia de Deus se chama pentecostal? Ah, porque é cheio de poder. Não, porque evangelizava. E não havia culto no tempo passado que não tinha uma alma aceitando Jesus ou que vinha para se entregar a Jesus depois de uma evangelização externa, no testemunho, na visita de lar em lar, ou no chamado pregação ao ar ou praça pública, e depois vinha só para a igreja para declarar a decisão. Aí poder vinha do céu. Poder é consequência, não é o alvo primeiro. O alvo é almas para Deus. Então a Assembleia de Deus era pentecostal nesse tempo, que evangelizava e trazia alma para a igreja. Hoje barulho não é Pentecostes, tem que ter almas, aí é Pentecoste. Agora, o que Deus vai fazer para demonstrar a sua satisfação, a sua alegria? Ou como está escrito, que há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que, mas há uma grande festa no céu por almas que são apresentadas a Deus, que se chegam a Deus. Que tempo foi esse? Exatamente no dia 50. Agora considerem a palavra do verso 3 de Atos que nós citamos, que Jesus ficou aqui 40 dias. Se for precisamente 40 dias que Jesus ficou aparecendo aos seus discípulos, mais 10 completava 50. Pronto. Então 10 dias depois os discípulos estavam reunidos e cumpriu-se a palavra. Era o Pentecostes. E toda a festa seguinte. Agora, eu não ouso dizer que é exatamente 10 dias, porque Jesus, ao falar no verso 5, ele diz: sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. É o verso 5 de uma leitura anterior que nós já fizemos. Então, é 10 dias? Pode ser, irmão, mas Jesus não disse 10. Apareceu para eles quantos dias? 40. Exato ou não exato? Contando com o dia da sua ressurreição ou não? Não sei. Então não vamos ficar presos em questão de não brigar por isso. Mas em 10 dias, mais um dia ou menos um dia, Jesus faz cumprir a promessa do Pai, e eles são revestidos de poder. É o ato registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 1 a 9. Podíamos estender mais, colocamos até aqui somente. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, 50 dias, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, e continua a citação, praticamente de todas as regiões ou nações da terra ali conhecidos naquele tempo. Muitas citações. Mas qual o nosso propósito? É considerar
o que nós estamos falando, a obediência dos discípulos e os seus resultados: ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Então ser-me-eis testemunhas. Obedeceram, ficaram em Jerusalém, foram revestidos de poder. Pronto, já começa a pregação e a salvação de almas. Numa sequência ainda, num parágrafo 2 do material de classe, resumo, dizendo: a partir da descida do Espírito Santo sobre os primeiros discípulos, começa o grande movimento da evangelização de todo mundo. Capacitados pelo poder do Espírito Santo, os discípulos, com muita ousadia e sabedoria, propagaram as boas novas de salvação, ao ponto de causarem tremendos alvoroços na sociedade daquela época. Que saudade, né, irmãos? Podia ser como hoje também, né? Hoje podia estar acontecendo isso. São tempos mais difíceis. É o tempo do fim, o tempo das trevas. Jesus pode salvar muitas almas ainda e fazer maravilhas. Mas foi assim naquele tempo. A igreja impactava em todos os lugares. Lembremos, começando mesmo ali em Jerusalém, né? A cura do coxo à Porta Formosa. 5.000 almas. 5.000 foram as almas que aceitaram a fé naquele dia, quando o coxo foi curado. Estevão, enfrentando uma multidão que era contra ele, com ousadia e sabedoria de Deus, e manifestando as visões do céu que estava tendo. Mais um pouquinho, Filipe, correndo por toda a Samaria, e muita gente aceitando a fé e deixando as artes mágicas ou de feitiçaria. Impactou aquela região. E mais, e tantos outros exemplos houve na palavra mostrando isso. Paulo pregando em Éfeso, e toda a cidade alvoroçada, porque estavam deixando a idolatria, e todos preocupados da idolatria de Diana, a rainha que desceu do céu. Que coisa! Não existe rainha nas coisas de Deus. Até hoje estão desviados nesse assunto. Há um só Rei e Senhor, chamado Jesus Cristo, ainda que reinamos com Ele. Mas há um só Rei. E esquecendo da palavra que diz que no céu não haverá nem macho e nem fêmea. Então cuidado. Muita gente torcendo a palavra, numa verdadeira retirada da glória de Deus, passando a glória de Deus para outros intermediários. Idolatria também. Muito bem. E assim nós deixamos somente uma palavra em Atos capítulo 14, verso 8, entre outras que eu citei e outras mais que existem, mostrando como impactava-se por todo lado. A palavra que leio é o início da pregação de Paulo e Barnabé, a primeira viagem missionária, e diz: estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo, desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Aqui é só o início de um grande movimento que houve naquela cidade e depois em outras mais. Paulo pregando e a presença de Deus, a unção do Espírito fazendo maravilhas, e todo mundo ficava admirado. Muito bem, passando em frente, indo agora a um parágrafo final, resumimos, encerrando o tópico 3, a obediência dos discípulos e seus resultados. O poder do Espírito Santo foi o fator
preponderante para o crescimento pujante e contínuo da igreja em seus primeiros anos. Por certo, este fator ainda é válido para a igreja contemporânea, que leva a sério a sua missão de evangelizar o mundo. Então aí está aquilo que Jesus deu de ordem por ocasião de sua subida aos céus, de sua ascensão aos céus, é que deve estar existindo em nós. Ficarmos em Jerusalém até que do alto sejamos revestidos de poder. Coloco uma observação aqui, irmãos, que comparando tempos passados e este tempo com o que percebo hoje também. Antigamente, a igreja, quando ia sair para evangelização, para ar livre, primeiro tinha um tempo de oração na igreja, consagração, oração. Por favor, entenda o que eu quero dizer. Não estou querendo criticar nada, mas é pegar as marcas antigas, os marcos antigos e observar. Primeiro é buscar a Deus, para depois sair para o evangelismo. Primeiro consagração, oração, e depois a igreja saía para evangelizar livre, casa em casa, ou seja, o que Deus dirigisse, e sempre tinha frutos. Hoje a gente marca reunião na praça, vamos evangelizar, culto a livre. Perdoe, estou exagerando um pouquinho talvez, mas só para destacar o que eu quero colocar. E se reúne conversando, vindo com muitas ideias, muitas preocupações, distrações às vezes, e vamos começar o ar livre. Modelo diferente. Antes orava-se, consagrava-se e saía para fazer a obra. Hoje já vai direto para a obra e não tem nem a procura de Deus, ou perguntar se o Espírito de Deus está indo com a gente. É um perigo. Então vamos atentar para isso. Vale mais a pena orar mais antes do evangelismo do que fazer 2, 3, 4, 5 movimentos, pontos de pregação espalhados por aí. Tá claro, irmãos? É melhor afiar primeiro a ferramenta para depois a gente trabalhar com ela. Se não, ferramenta não preparada, não vai trabalhar direito. É a colocação que eu deixo para os irmãos. E a palavra que nós temos, um verso entre outros que irmãos podem escolher, nossos professores. Colocamos esse: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Muito bem, assim colocado, chegamos ao final dessa nossa lição e esboçando alguma coisa como conclusão, só colocamos isto: as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos foram cruciais para nortear o progresso da igreja no cumprimento da sua missão de evangelizar o mundo. A ascensão de Cristo ao céu selou poderosamente a convicção dos primeiros discípulos, os quais, em função da convicção, se dedicaram a pregar o evangelho e até a morrer por ele. A igreja contemporânea, a igreja de agora, deve imitar a fidelidade dos primeiros discípulos, se quiser ser fiel no cumprimento da sua vocação, ou ter sucesso em cumprir a tarefa que Deus nos deu: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ou ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Assim, continuando, irmãos, colocando palavras no encerramento, lembremos que temos esta conclusão já lida e exposta para os irmãos, e que temos andado nessa lição no esboço proposto e nosso padrão, com 3 tópicos:
as últimas instruções de Jesus para os seus discípulos, a maravilhosa ascensão de Jesus, a obediência dos discípulos e seus resultados. Nosso textual, relembremos: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas, capítulo 24, verso 49. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.